Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje, o caso que eu vou contar para vocês se chama A Besta Colombiana. É um caso que aconteceu na Colômbia por volta dos anos 90. É um caso que repercutiu muito porque cerca de 300 crianças foram assassinadas. Para conhecer melhor esse canal, permaneça neste vídeo. Antes de mais nada, eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal. Se você já puder, deixe o seu like para ajudar que esse vídeo possa chegar a outras pessoas. Não se esqueça de colaborar. A pesquisa sempre é uma pesquisa grande, então a sua ajuda faz com que assim nós possamos criar mais vídeos. Durante a semana sempre eu coloco 3 vídeos, então assine o sininho para você ficar por dentro de tudo. Então vamos para o caso de hoje. Luiz Alfredo Garavito nasceu no dia 25 de janeiro de 1957 em Genova, na Colômbia. Vindo de uma família bem pobre, ele era o mais velho de 7 irmãos. Eles viviam um ambiente bem precário e ainda por cima o seu pai era bem violento. Além das violências que eles sofriam, o pai de Garavito era alcoólatra. A sua mãe também sofria violências vindas de seu pai. E a vida que eles levaram desde a infância foi uma vida bem cruel. E eles tiveram que fugir da cidade onde eles estavam, porque a Colômbia naquela época estava em guerra. Então acabou que eles tiveram que sair da sua cidade e ir para outra cidade para ter uma qualidade de vida melhor. Ao chegar nesta cidade, ele estava bem feliz porque queria fazer novos amigos, ele iria conhecer uma escola nova. Então ele tinha pensamentos bem positivos a respeito do ano letivo. Mas ao chegar na escola, ele sofreu muito bullying porque ele tinha dificuldade de memorização, ele tinha um pouco de dificuldade de fala também, e isso fez com que os colegas de classe zombassem dele, colocando apelidos e palavras nada legais, e isso fez com que ele ficasse ainda mais tímido, ainda mais introspectivo, e isso fez com que a personalidade dele mudasse bastante também. O pai de Garavito, nesta época, piorou ainda mais. Como eu disse no início, ele era bem agressivo com os filhos e também com a mãe, mas o pior de tudo é que o pai de Garavito começou a agredir ainda mais a sua mãe. Ele conta que na infância ele presenciou o seu pai bater brutalmente na sua mãe, ainda estando grávida. Nesta ocasião, Garavito tentou impedir o seu pai de agredir a sua mãe, porém acabou que ele também foi espancado. Ele diz também que não lembrava de nenhum momento de afeto entre seu pai e sua mãe. Ele diz também que não lembrava dos dois terem dormido juntos, eles não ficavam no mesmo quarto. E ele diz que na infância, nessa mesma época, ele se lembra que às noites, enquanto já estava de madrugada, o seu pai deitava ao lado dele e tentava situações sexuais com o próprio garoto. Então, o abuso infantil também começou a acontecer na vida de Garavito. As tragédias na vida de Garavito não parou por aí. Como eu disse para vocês, ele teve uma infância bem conturbada. Além de seu pai o agredir sexualmente, um amigo do pai de Garavito também começou a agredi-lo fisicamente. Este homem era dono de uma farmácia e nesta época Garavito tinha 12 anos e ele diz que esse homem o amarrava, passava cera quente no corpo dele para torturá-lo. E assim, é uma situação muito delicada, né? Não vou contar todos os detalhes porque eu acho que é muito absurdo assim para uma criança ter sofrido, então eu vou poupar vocês os detalhes. Mas quem quiser saber mais, eu vou deixar um link aqui no final do vídeo para você entrar e se você desejar ver os detalhes, vai estar escrito lá. Então ele sofreu muito, além de ser violentado pelo pai, agora esse amigo de seu pai, que era dono de uma farmácia, também o violentava, só que a violência praticada por este homem era muito mais brutal do que o do seu pai. Garavito relata que nesta mesma época ele sofreu vários outros abusos também praticados por amigos de seu pai. Ele diz que nesta época também ele começou a ter desejos homossexuais, então ele começou a sentir desejos pelo mesmo sexo.
E além disso, nesta mesma época, por causa de todos esses traumas que ele vinha enfrentando, ele também começou a abusar de seus irmãos mais novos. E aí por diante começou a carreira dele criminosa. Por volta dos 14 anos, ele começou a sentir muitos desejos que não eram bons, né? Ele sentia o desejo de praticar com outras crianças o que ele sofreu na infância. Então, em um certo momento ali da sua adolescência, ele vai até uma rodoviária e ele vê uma criança sozinha ali, então ele encurrala essa criança e tenta praticar pedofilia com essa criança, porém não se chega a ser consumado porque a criança grita e a polícia então imediatamente vai até Garavito, prende Garavito. Garavito então é entregue para o seu pai novamente. E ao chegar em casa ele apanha muito do pai, ele é espancado, né, pelo que ele fez. E nesse momento, então, ele decide sair da sua casa e viver sozinho, buscar o seu próprio sustento, porque ele já não aguentava a vida que ele levava. E aí por diante, agora ele estava sozinho, não tinha ninguém mais responsável por ele, então ele poderia praticar o que ele quisesse. Já na vida adulta, Garavito não conseguia manter um emprego fixo, ele tinha uma personalidade muito forte, ele começou a agredir as pessoas com palavras, ele não se dava bem com seus chefes, então ele não passava muito tempo em empregos. Além disso, ele acabava sempre sendo um vendedor de um comércio pequeno, e assim como seu pai, ele também se tornou alcoólatra, mas foi por volta dos anos 90 que ele começou a torturar, estuprar e matar crianças. O método que ele usava sempre era o mesmo, ele então escolhia uma criança que no ponto de vista dele era atraente. As crianças tinham por volta de 8 a 16 anos, e ele sempre ia nas praças e ficava observando alguma criança sozinha ou desatenta. Então ele chamava essas crianças, oferecia dinheiro ou doce, chamava para passear no parque. Enquanto eles passeavam, ele oferecia algum alimento, até a criança ficar bem cansada. Durante esse percurso também, ele bebia muito bebida alcoólica forte, para criar dentro dele coragem para ele praticar o que ele desejava. Quando a criança já estava bem cansada, ele levava essa criança então para um matagal. Lá ele praticava atrocidades terríveis, ele não apenas violentava, mas fazia coisas horríveis. Eu não vou dizer o que ele fazia, porque é muito forte, é de embrulhar o estômago. Então, assim, eu não tenho coragem de falar, mas como eu disse, vou deixar no final aqui, se você quiser, eu não aconselho. Mas era terríveis. Ele praticava ali tudo que ele tinha de pior dentro de si com aquelas crianças. O que mais chocava era que após ele fazer tudo isso, ele anotava ali a data, o local, o que ele tinha feito com aquelas crianças. Ele tinha um caderno, ele anotava tudo, o horário, a data, o que ele tinha feito, como que foi. E ele sempre ficava voltando para ler aqueles relatos que ele havia escrevido. Não se sabe ao certo o motivo que ele fazia isso, mas é sinistro, é bizarro e bem nojento. Luiz Garavito estuprou e assassinou 111 crianças entre os anos de 1992 e 1999. O autor Maurício Molina, que escreveu sobre os crimes, indica que os números de meninos mortos foi de 192 e estima-se que o número de vítimas tenha ultrapassado 300. Então, estima-se que 300 crianças foram mortas por Garavito, todas de formas bem cruéis. Garavito, então, é preso e já na delegacia ele confessa todos os seus crimes e ele foi chamado de besta colombiana. Por todos os seus crimes praticados, Garavito admitiu ter matado cerca de 300 crianças e ele pegou a pena máxima que é existente lá na Colômbia, que é de 40 anos. Então, por tudo que ele praticou, ele pegou uma pena de apenas 40 anos. Mas a população, super indignada, foi às ruas, fizeram protesto para que a pena do homem fosse prisão perpétua ou condenado à pena de morte. Porém, a prisão perpétua e a pena de morte não são aplicáveis na Colômbia, não existe na legislação deles, então não podia fazer isso com o homem. E ainda mais,
De acordo com a polícia, ele super colaborou, mostrou as cenas do crime, contou tudo o que ele fazia, e por esta boa vontade dele em colaborar, a pena dele foi reduzida para 24 anos. Então, assim, gente, para mim é um absurdo. Ele abusava das crianças, praticava atos horríveis e pegou apenas 24 anos, e nós já sabemos que ninguém fica preso 24 anos. Normalmente eles conseguem recorrer, ficam no máximo ali 10 a 15 anos ou até menos. Durante esse período que ele ficou preso, ele tentou suicídio várias vezes, então por conta disso ele sempre tinha que estar trocando de penitenciárias. E ele atualmente ele não fica com outros presos, ele fica dentro de uma cela, isolado, para não ter contato assim com outros detentos e para evitar qualquer situações que dê a possibilidade dele tirar a sua própria vida. Em 2006, no dia 11 de junho, ele dá uma entrevista então para uma rede de televisão. E lá ele alega nunca ter praticado nenhum ato sexual com as crianças porque ele tinha disfunção erétil. Então ele diz que ele não poderia ter abusado das crianças, mas ele não nega ter matado as crianças da forma que ele matou. E ele também relata que tudo aquilo que ele fez foi por causa do passado, dos traumas que ele sofreu. Então ele é questionado sobre o seu futuro, o que ele pretende fazer quando sair da cadeia. Ele diz que pretende entrar na área política e defender as crianças contra o abuso infantil. É isso mesmo que você ouviu. Então, pessoal, esse era o caso de hoje, um caso bem chocante, assim, ao meu ver. De acordo com as minhas pesquisas, não tem nenhum vídeo no YouTube em português que conta este caso. Então, por favor, já deixa aí o seu like, já compartilha este vídeo com outros amigos, tá bom? Então, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!